Embora então, vamos juntos. Big Data Bet está na área de novo, trazendo um conteúdo bem especial para vocês. Eu separei aqui uma base de dados da Footstats, tá? De diversas ligas aqui, só para você dar uma olhadinha aqui e se situar. Veja só. As principais ligas, algumas ligas não tão inferiores assim, segunda liga da Áustria. Qual a ideia aqui hoje, pessoal? Mostrar para vocês um pouco das características de cada mercado, levando em consideração esta base de dados aqui, que é a feed da Footstats e as odds da 365. Porque aqui eu tenho diversas odds aqui, do HT, FT, ambas. Então eu coletei aqui alguns dados, separei aqui, né, várias abas, só mostrando para vocês aqui, então, essa parte aqui onde eu compilei todos os dados, tá? Pra gente fazer algumas comparações aqui. Qual é o período que eu tenho aqui? 22, 23, 24, dessas ligas ali que eu mostrei para vocês, primeira e segunda das principais ligas, né? Um volume bem interessante aqui que dá pra gente tirar algumas conclusões, odds da 365. Beleza. O que é legal aqui, pessoal? Nós temos aqui a Juice de todos os mercados, tá? MOFT, MOHT, over 2,5 FT, over 0,5 HT e ambas marcam. Eu tenho também o Brier Score aqui, que é uma medida de eficiência do mercado. O quanto o mercado é bom na precificação aqui de cada um dessas seleções de mercado aqui. No caso de cada mercado, né? As seleções seriam aqui e aqui o geral do mercado, tá? Em todos, ó. O desvio padrão dos lucros e o ROI linear em todas essas partidas. Então, começando já aqui pelo ROI, só para agora fazer algumas observações aqui. Esta planilha eu vou deixar disponível lá no grupo Big Data Bet, para quem quiser pesquisar melhor aí, né? Então você já tem tudo pronto aqui para você simular em outras feeds, certo? Uma outra feed de dado, ou então em uma outra book. Eu quero ver isso aqui na Betfair. Como é que será que se comportam esses dados aqui? Eu quero ver na Pinnacle. Beleza, você pode fazer isso de uma forma muito mais fácil, porque já está praticamente tudo pronto aqui. Basta copiar e colar os dados de outra feed aqui. Então aqui vindo diretamente, eu vou até aumentar um pouquinho aqui para vocês, tá? Bom, aqui começando aqui pelo finalzinho aqui, o ROI. O mercado, considerando uma boa eficiência do mercado, num grande volume, linearmente falando-se, né? Já que nós estamos entrando em todas as bets aqui, nessas 28 mil bets, todos os mercados ficam negativos. Exatamente. Porque nós temos um grande volume. Veja aqui o nosso ROI linear médio, considerando a média entre todos aqui, menos 8,34. E a nossa Juice, 7,9. De certa forma, esses dados se aproximam, não tão perfeitamente, mas estão bem próximos, tá? A Juice do ROI, exatamente porque quando nós estamos fazendo todas as bets aqui, o que sobra, né? Justamente é a Juice. A Juice de 7,9%. Acabamos aqui um pouquinho pior aqui no ROI geral, menos 8,34%. Se bem que aqui eu estou fazendo a média dos ROIs, tá? Mas só para a gente ter essa noção de que fazendo as bets aleatoriamente, indiscriminadamente, em todas as bets, nós obtemos valores muito próximos aqui, certo? É uma compreensão interessante para a gente ter aqui. Obviamente que no seu método aí você vai filtrar os jogos, observando as variáveis que você acha mais importante. E quando você tiver o método validado aí, você vai tentar minimamente, né, vencer essa Juice para começar a ter lucro. Certo? Então vamos ver aqui só uma comparaçãozinha. Veja que no MO, o Away, neste período observado, nessas ligas, ele está muito pior que o Draw e que o Home. Tá? Já no MO do HT, né, o Match Odds HT, o Huawei também está ruim aqui. Tá? A pior seleção de mercado aqui, que está gerando o maior prejuízo. Né? E aqui uma leve, não seria uma vantagem, porque ele está negativo, né? Mas comparando aqui com o Draw e com o Huawei, o Home aqui no HT está numa situação um pouco melhor, certo? Ou menos pior, vamos dizer assim. No over está muito equilibrado aqui, certo? Muito equilibrado aqui os ROIs.
No over HT é interessante aqui, ó, há um certo desequilíbrio aqui. Os dois estão negativos, mas há uma diferença aqui de 8% entre o over e o under, dando essa vantagem aqui para o over HT, certo? E no ambas, nós temos aqui um mercado também bem parelho, bem parelho. Bom, tranquilo. Vamos para o desvio padrão aqui. Esse desvio padrão aqui, nós podemos ver que os melhores dados ficam em verde aqui, tá, pessoal? Nós temos um menor desvio aqui, tá? Tanto no mercado geral, ou olhando individualmente aqui em cada seleção do mercado. No over HT, nós temos uma situação parecida aqui com o BTTS em termos de desvio padrão. E já no match odds nós temos um desvio padrão mais elevado. Isso aqui, nós não podemos comparar assim, de forma direta um mercado de match odds com um mercado de over-under por causa da distribuição dos dados aqui. Só vou mostrar para vocês rapidinho sobre isso aqui, só para vocês entenderem essa parte aqui. Porque quando eu olho aqui, por exemplo, o match odds, vamos ver, a nossa odd vai até 67 aqui para o home, e se estende até 56 aqui para o away. Isso não ocorre nem no ambas, nem no over. Vamos dar uma olhadinha só para vocês verem aqui. No over, essa odd aqui vai até 3,56 e no under vai um pouco mais, provavelmente vai até 13. Então veja que no match odds essas odds se estendem muito mais. Então quando eu trato de desvio padrão do lucro, isso está muito associado com a odd média. E já que eu tenho jogos aqui no extremo da distribuição, com odds muito altas aqui no match odds, acaba fazendo com que aconteça o que, pessoal? Com que você tenha alguns lucros aqui muito afastados da média. Exatamente, se você pega um green aqui no match odds, numa odd 40, que vai acontecer, vez ou outra, que faz com que naturalmente esse desvio padrão seja maior do que onde nós temos odds numa range menor. Mas o que a gente pode concluir aqui, fazendo algumas observações, que por exemplo, veja que no match odds FT nós temos um desvio do draw, do empate, muito maior que o desvio do mesmo draw, só que no HT. Isso se justifica exatamente por causa da odd média. Que aqui nós vamos ter uma odd média do draw lá em 3,2, 3,3, e aqui nós vamos ter uma odd muito inferior, já que nós estamos falando do empate draw, uma odd bem menor. Então o teu lucro aqui, quando você pega aqui o green no draw HT, é menor do que do draw FT, fazendo com que naturalmente o desvio padrão do draw FT seja maior. Então é interessante que a gente faça as comparações dentro do próprio mercado. Aqui o Brier Score ele é um índice de eficiência do mercado. Quando o jogo começa, colocando um exemplo prático para simplificar, digamos que nós tenhamos lá o casa com 33% de chances de ganhar, o empate com 33% e o away também com 33%. Lá no final do jogo, duas dessas seleções do mercado vão ficar com 0, porque somente um resultado é possível, Então lá no final, somente um resultado vai para 100%, os outros dois vão ficar com 0%. Então o que o Brier faz? Ele pega a diferença entre a expectativa e a realidade. A expectativa são as odds, certo? E a realidade é o que ocorreu realmente lá no fim, quando o juiz apitou o final do jogo. Somente um mercado vai ficar com 100% e eu vou fazer a diferença, então, entre o valor das porcentagens finais com as probabilidades iniciais do jogo, certo? Então aqui também é um índice interessante de eficiência que também está correlacionado com a odd média. Exatamente por quê? Porque quando o mercado erra uma odd muito baixa, do outro lado tem uma odd muito alta, onde ele errou também, Digamos que uma zebra que ganha numa odd 50. Então o erro do mercado é muito maior quando esse time ganha, Já aqui, nesses mercados aqui onde a odd não oscila tanto, Então o mercado também vai errar aqui, mas o erro máximo dele é limitado exatamente pela odd. Então nós temos essas diferenças aqui. E isso faz com que a gente tenha cuidado ao fazer comparações fora do mercado. A Juice, pessoal, é um dado muito importante, que nada mais é do que a taxa que a casa cobra nas próprias odds.
Então podemos ver aqui, e aqui o dado que me surpreendeu, tá? Considerando a 365 nesse conjunto específico de dados. Tá? Não sei se isso se confirma na Betfair e na Pinnacle, mas aqui nesse conjunto as menores juices estão exatamente nos overs aqui. E no match odds aqui um valor até elevado aqui no meu ver, tá? De 8,42 de juice, certo? Já que nós estamos falando aí de ligas de boa liquidez, né? Ligas de boa e média liquidez. E aqui no HT eu vejo o pior resultado aqui, né? A juice, a maior taxa que o mercado cobra exatamente no match odds do HT, certo? Pode ser que seja o mercado entre esses pesquisados que tenha a menor liquidez e talvez por isso a casa precise colocar uma juice maior, tá? Como forma de segurança. Tudo que a casa quer aqui é minimizar os seus riscos e ela faz isso muito bem através da juice, tá certo? É um dos recursos que ela utiliza para equilibrar essa balança do risco. Então temos aqui esses dados mais baixos aqui de juices menores aqui nos overs. E no BTTS aqui também, o ambas marcam, né? Também achei que o BTTS aqui daria um valor maior que do match odds, tá? Me surpreendi aqui, tá? Mas são esses os dados, tá? Coletados, levando em consideração a fidelidade dos dados da nossa feed aqui da Footstats. Então, pode ser que muito dificilmente nós temos uma API ou uma feed de dados que seja 100% correta. Tá? Nesta feed da Footstats eu já verifiquei alguns jogos com odds erradas. Tá? Mas não contando aqui em 28 mil jogos, nós temos um número que provavelmente não vai impactar aqui no nosso estudo. Então, quais são as dicas práticas aqui para vocês? Seria escolher mercados com menores juices, mercados com desvio padrão melhor. Claro que quando você criar um método você vai tentar diminuir esse desvio padrão, né? Onde você tem aqui um desvio padrão alto, você pode trabalhar ranges de odds. Eu quero trabalhar o Becker casa. Mas eu vou pegar odds de 1.02 até 60? Provavelmente não. Você vai ter características dentro do método muito diferentes, né? Variâncias muito diferentes em ranges diferentes de odds. Então aqui sugere que você especifique uma range de odds para trabalhar. Não necessariamente, não é uma regra. Da mesma forma aqui no HT também, né? E aqui no over aqui está interessante aqui o desvio padrão mais equilibrado, assim como no BTTS, que ficou perfeito aqui o equilíbrio do desvio padrão entre o BTTS sim e o BTTS não, né? Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que esses dados aí possam ajudar vocês aí a escolherem onde operar, onde fica melhor, com menos taxa para pagar, com menos desvio padrão, onde o mercado erra mais. Com esses dados aqui eu tenho certeza que você poderá formular um método, criar um método aí, dentro de um caminho onde pelo menos seja um pouco mais fácil aí para você encontrar consistência e lucratividade. No mais, é isso. Um grande abraço a todos e até a próxima.